A paz de Cristo seja convosco. Hoje nós falaremos a respeito da sexualidade humana. Em Mateus 19, do versículo 3 ao 6 diz assim: Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tens lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Deus é o Criador de todas as coisas. Em Gênesis, que é o começo, mostra que Deus fez tudo quanto há no universo em 6 dias, e no sétimo ele descansou. Deus fez no primeiro dia a luz, no segundo dia o firmamento, no terceiro a terra seca, no quarto os luzeiros, no quinto os peixes do mar, as aves do céu, e no sexto os animais, e por último o homem. E quando foi fazer o homem, Deus tirou ele do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida, e assim o homem se tornou alma vivente. E Deus os criou, macho e fêmea. Então, há apenas dois sexos. Ou a pessoa nasce no sexo masculino ou no sexo feminino, onde o sexo é definido pela sua biologia, pela fisionomia do seu corpo, onde o sistema reprodutor, há órgãos específicos que faz uma distinção clara entre quem é o homem e quem é a mulher, porque Deus assim o fez, macho e fêmea. Ou seja, não pode vir outra coisa da espécie humana senão isso. E tanto é que Deus ele criou o homem, fez ele macho e fêmea, a espécie humana, e depois ele instituiu o casamento. Antes de Deus fazer o casamento, a sociedade, antes de ser formada a sociedade, os povos, Deus criou primeiro o casamento, estabeleceu a família, porque a base da sociedade é a família. Ou seja, o casamento não veio, não é uma invenção da sociedade, mas a sociedade só se construiu, só se desenvolveu ao decorrer de todos os anos, todos esses séculos, por causa da base que é a família, que está sendo desconstruída nos dias atuais. Então Deus fez apenas dois sexos, masculino e feminino, macho e fêmea, e isso é definido pelo seu sistema, pelo seu próprio corpo. De forma que você pode ver na gestação já se é um homem ou se é uma mulher, por causa disso, por causa da obra do Criador. E qual que são os objetivos da sexualidade humana? O primeiro objetivo é a união de um homem e com uma mulher, ou seja, o casamento. E o casamento perante Deus, ele é monogâmico, de forma que é só um homem e uma mulher. Não pode ser vários homens, não pode ser várias mulheres, e ele também é indissolúvel. Depois de casados, não há mais o que separe, senão a prostituição ou adultério, que aí há a possibilidade, porque um membro morre por causa do pecado. Ele acaba morrendo espiritualmente e assim perante Deus, Deus permite que essa pessoa se case de novo. Mas se não, ele é indissolúvel. Não há outra coisa que possa separar, até a morte, como as escrituras dizem. Então ele é monogâmico, indissolúvel e ele é heterossexual, ou seja, é homem com mulher, mulher com homem. É apenas isso que Deus aceita, que Deus abençoa, e essas são as ordenanças de Deus a respeito da sexualidade humana. Então, os princípios, o objetivo da sexualidade humana foi essa, era a união, o outro, a reprodução, ou seja, só um casamento entre um homem e uma mulher que se reproduz. Homem com homem não se reproduz, mulher com mulher não se reproduz. Homem, ele não tem menstruação. Mulher, ela não tem testosterona. Mulher, ela tem um papel específico. E o homem também tem outro papel específico. Assim que o Criador fez. Então foram esses objetivos. A união entre o homem e a mulher, a reprodução e, por último, a glorificação de Deus.
Um casamento obedecendo às ordenanças de Deus é um casamento que glorifica o Criador. Porque o macho e a fêmea foram criados à imagem de Deus. Então, o casamento, essa sexualidade usada da forma correta, glorifica a Deus. Mas quando não é seguido as ordenanças de Deus, há sérias consequências e sérias infrações à lei de Deus. Deus ele só abençoa a sexualidade se ela for dentro do casamento. Antes ou fora do casamento é uma abominação e uma ofensa contra Deus, um pecado e uma quebra da sua lei. Onde vemos o caso da fornicação, onde pessoas antes de casar acabam se relacionando sexualmente, onde isso é um pecado diante de Deus e precisa se arrepender como qualquer outro. E dentro do casamento ocorre o adultério, quando você tem relação sem ser com o seu cônjuge, que é um pecado também diante de Deus e uma abominação, que traz sérias consequências. E hoje também tem o homossexualismo, onde dois homens se relacionam, tem tudo que é fora, entre um homem e uma mulher, e a sexualidade no casamento é pecado diante de Deus. E só vai trazer malefícios para as pessoas e para o relacionamento delas com Deus. Então, a única coisa que Deus abençoa é o casamento entre um homem e uma mulher e o sexo depois do casamento. Pronto. É isso que Deus abençoa. Se você não se enquadra nessa norma de Deus, nessa lei, ou está em fornicação, ou está em adultério, a ordem de Deus é que você se arrependa. Deixe os seus pecados. Se converta a Deus, para que assim Deus o cure. Por mais que hoje a sociedade tornou normal sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, diante de Deus é algo muito grave. Você ser justo aos seus próprios olhos, qualquer um é, mas precisa ser justo aos olhos de Deus. Importa você fazer o que Ele quer, porque os mandamentos dele são de vida, não são de morte. Mas quando a gente quebra os mandamentos dele, só resta a gente colher a morte que a gente plantou. Mas Deus é aquele que, quando o pecador se arrepende, ele restaura ele. E só ele é quem pode guardar uma pessoa no casamento, guardar uma pessoa de pecar antes do casamento, de pecar dentro do casamento, somente ele. É só a graça de Deus. Então vamos buscar Deus, vamos nos reconciliar com Deus, vamos se aproximar de Deus, porque o fim dessa era está próximo e o reino de Deus é chegado. Então espero que vocês tenham aprendido, juntamente como eu aprendi também com essa lição bíblica, a respeito de uma visão sobre o casamento, a sexualidade humana, a partir da Bíblia, onde vimos que Deus foi quem criou o sexo, Deus quem criou o ser humano, o sexo não é uma invenção humana, mas uma invenção de Deus, é uma instituição feita por Deus entre o homem e a mulher para fazer família, para procriar, para povoar a terra. Essa foi a função do casamento. Então só existe dois tipos de sexo, macho e fêmea. Não existe, diante de Deus não existe gênero neutro. Deus não aceita a homossexualidade. Deus não aceita o que é errado. Ou você faz o que Ele quer, ou você ofende Ele. Mas Ele é misericordioso. Se você se arrepender do mal que você faz contra Ele, Ele perdoa. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém.